Bom, pessoal, boa noite. Iniciei a gravação da aula aí, para a gente poder começar. Primeiro, eu queria saber se vocês acessaram o material que eu coloquei lá no repositório ontem, né? Eu vou explicar rapidinho sobre aquele material. Eu coloquei a apostila, né? E coloquei também uma apresentação de slides, que é que a gente vai usar na aula hoje. Coloquei também uma relação com a explicação dos presidentes da Velha República. Aquilo lá é um material adicional para vocês terem essa informação, né? E coloquei também um vídeo do canal Nerdologia sobre a proclamação da República, que a gente também vai assistir hoje. Aquele material é o seguinte: a nossa última aula antes da revisão, a gente parou, na última aula antes da revisão, a gente parou na deposição do imperador Dom Pedro II, né? E aí a gente fez a revisão e estamos retomando agora já na República, na Velha República. Por que a gente não vai fazer uma aula específica sobre a proclamação da República e por que a gente não vai fazer uma aula específica sobre cada um dos presidentes? Porque é muito mais importante para nós, até na dinâmica de pré-vestibular, para vocês que estão se preparando para os concursos e etc., a gente ter uma visão mais geral sobre cada evento desse, cada elemento desse. Vocês vão ter uma visão geral sobre como era a política na Velha República, mas eu não acho importante a gente ficar discutindo aqui como é que foi a dinâmica da proclamação da República, como é que foi cada um dos governos, porque essa é uma informação importante para vocês terem, sim, por isso que eu disponibilizei, mas não é relevante que a gente fique discutindo aqui. E eu iniciei a apostila lá, não sei se vocês tiverem, se todo mundo já leu, mas eu iniciei a apostila dessa semana com uma pergunta, para poder instigar vocês nesse sentido. Por que estudar história? Né? Alguém que leu lá a pergunta chegou a formular alguma hipótese que poderia estar me dando uma resposta aí? Ou não, ou a gente constrói a resposta juntos aqui. Vamos construir juntos? Oi, perdão? Não entendi, Larissa. Eu disse, vamos construir juntos? Oh, beleza. Claro, exatamente. A gente constrói a resposta a essa pergunta junto. Mas, então, deixa eu falar para vocês qual seria a minha resposta para essa pergunta. Por que a gente estuda história? Até alguns anos atrás, na época em que eu era estudante lá do primeiro grau, segundo grau, né, a gente tinha uma abordagem da história bem diferente da que a gente tem hoje. Né? A gente tinha a história de base positivista. O que é a história positivista? É aquela história que vem lá do século XX, da primeira metade do século XX, que é você ensinar a história chamando atenção para as grandes figuras da história, né, os grandes nomes, as datas importantes, por isso que a gente tem feriados comemorando essas datas importantes até hoje, e as rupturas, ou seja, quando uma coisa deixou de ser, quando uma época deixou de ser de determinada maneira e passou a ser de outra maneira. Aquela divisão clássica da história, né? Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, né? Essa divisão antiga que hoje em dia já não é mais tão utilizada pelos historiadores, por quê? A história, ela é uma ciência social. E como ciência social, ela é uma ferramenta para que a gente compreenda a dinâmica da sociedade. Mas a dinâmica da sociedade do passado, eu digo para vocês que não. Porque aquela sociedade do passado, ela está no passado. Não é possível que nós aqui, século XXI, né, 2021, a gente consiga retroceder, a nossa cabeça do século XXI retroceder até
exemplo, a gente está estudando final do século XIX e início do século XX, retroceder até essa época para entender perfeitamente como se deu tudo. Isso é impossível. Então, sendo ciência, a história constrói hipóteses, com base em documentos, né, com base em documentos históricos, com base em escritos, com base em imagens, com base em relatos, com base em tudo que pode servir de documento histórico. A história constrói uma hipótese do que teria sido o passado. E para que serve essa hipótese do passado? Para a gente construir e aperfeiçoar a nossa visão do presente, porque o que importa é o presente, o que importa é o que a gente vive agora. Então, não importa para nós o que aconteceu no passado, importa para nós o que aconteceu no passado impacta no nosso presente. Então, a gente estuda a história para compreender como os acontecimentos do passado conseguem impactar no nosso dia a dia, na nossa vida hoje. Ficou claro ou ficou muito confusa essa explicação? Para mim ficou claro, professor. Oh, legal. Então, beleza. Então, o interesse do historiador, hoje em dia, né? Antigamente era diferente, mas o interesse do historiador hoje em dia não é decorar o passado ou imaginar um passado que ele desejaria que fosse de determinada forma. Ele, com base nos documentos, porque a história é uma ciência, ele constrói uma visão do passado para poder compreender o que esse passado impacta no nosso presente. Então, é justamente isso que eu quero fazer com relação à história da Velha República com vocês. Por quê? Muito do que aconteceu na Velha República, muito da dinâmica que foi construída na Velha República, pelo que a gente tem de documentos, pelo que a gente tem de relatos históricos, está impactando até o dia de hoje, né? Meio que configurou o que a República Brasileira se tornou desde então. Então, vocês vão ver ali, na primeira Constituição Republicana, né, que foi promulgada aí ainda no governo provisório do Deodoro da Fonseca, a primeira Constituição Republicana, ela já define coisas que foram sendo repetidas nas demais constituições e a gente tem até hoje. Por exemplo, a divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, né? A laicidade do Estado, ou seja, o Estado brasileiro não possui uma religião oficial, né? Apesar de que cada pessoa é livre dentro do país para professar a religião que melhor lhe agradar, né? A religião não é proibida, mas o Estado, o país não tem uma religião oficial, como era na época do Império, que a religião oficial era a religião católica, né? A Igreja Católica. Então, a gente vai compreendendo, eu falei de coisas até então positivas, né? A gente vai compreendendo como aquele passado lá de 1889 nos impacta até hoje. E também tem o lado negativo, que é essa política que a gente vê até hoje dos acordos, das elites que procuram trabalhar, elas procuram atuar na política de acordo com os seus interesses imediatos, né, e não visando o bem-estar do país como um todo. Esse tipo de coisa foi surgindo, já existia antes, mas foi se consolidando dentro do espaço republicano brasileiro a partir de 1889, né? Então, vocês vão perceber que a apostila tem um assunto diferente do material que eu disponibilizei na apresentação de slides. Por quê? Na apostila eu tratei basicamente dos 3 primeiros governos, que é o governo provisório do Deodoro da Fonseca, o governo constitucional do Deodoro da Fonseca, logo em seguida, e o governo do Marechal Floriano Peixoto. Esse períodozinho aí do início da República é conhecido como República da Espada, porque o poder foi exercido por militares de caráter autoritário. Teodoro e Floriano eram marechais do exército, né? E daqueles bem autoritários. Então, vocês lendo a apostila, vocês vão perceber que eles deram esse caráter
de poder autoritário para o governo deles. Já na apresentação de slides que a gente vai trabalhar na aula de hoje, a gente vai ver como foi a política da República daí para frente um pouquinho. Como é que se consolidou o poder das elites agrárias no país, né, dos coronéis, um poder já de caráter mais liberal. Liberal no sentido de capitalismo, tá? Liberal no sentido de estar ligado, tentando ligar o país à economia global, que já acontecia, já estava dando os primeiros passos para a globalização da economia no início do século XX. Então, se não der tempo hoje, não tem problema, porque a gente vai continuar falando da Velha República por mais umas 2 aulas ainda, a gente pode completar, tá? Então, para iniciar a aula, eu queria passar o vídeo do Nerdologia, porque eu não sei se todo mundo assistiu, só para a gente ter uma visão de como foi a proclamação da República, para não sair do Império e não cair direto na República sem ter a visão de como foi esse movimento, tá? Eu vou reproduzir o vídeo aqui para vocês. E depois, se a gente quiser, a gente pode comentar. Deixa eu lembrar como é que faz aqui, apresentar a tela. Meu computador está um pouquinho lento hoje. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim. Beleza, então eu vou mudar aqui para a tela do vídeo para a gente assistir o vídeo rapidinho, tá? O vídeo tem 5 minutinhos, ou menos. Professor, para mim tá sem som. Para mim também. Tá sem som, galera? Tá sem som o Tá sem vídeo? som. Ih, cara, então peraí que eu devo ter feito alguma coisa errada aqui na hora de... Deixa eu ver aqui, peraí. Continua sem som, professor. Continua sem som, né? Sim. Olha só, então Tenta vamos fazer o seguinte. Oi? Perdão. eu não sei se você está compartilhando, mas tenta compartilhar uma tela inteira. Boa, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar então o esquema da Eu apresentação. errei, é uma guia, professor. Uma Uma guia. guia, né? Show, deixa eu começar de novo aqui então. Em vez de apresentar a tela inteira, apresentar uma janela, não é isso? Isso, uma guia. Acho que é isso mesmo. Então vamos lá. Aí eu vou selecionar a janela aqui que eu quero.
Pois é, o que eu quero apresentar não está aparecendo aqui como opção. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Olha só, o vídeo está lá no repositório. Na apostila tem o link do vídeo. Vocês, por favor, assistam o vídeo mais tarde e a gente faz uma discussão. Ah, tem no YouTube aí, né? Também, isso, exatamente. Tem inclusive, eu coloquei o link na apostila. Mas não tem problema não, Marcos. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode... Deixa eu cancelar aqui essa apresentação aqui. A gente pode... Vocês podem assistir na próxima aula. Aliás, vocês podem assistir depois da aula e a gente discute na próxima aula. Beleza? Beleza. Então, vamos seguir em frente, então. Porque o vídeo é basicamente falando da dinâmica da proclamação da República. Isso aí não vai impactar tanto no que a gente vai discutir hoje, não. Estou fechando umas outras abas aqui que eu percebi que o computador estava meio pesado, mas beleza. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela para apresentar para vocês, para mostrar para vocês a apresentação que eu montei, que é o material da aula de hoje. A gente está com o tempo meio contado aí, né? Já são quase 9 horas, mas eu acho que em 20 minutinhos dá para a gente fechar. Está falando aqui que eu vou ter que recarregar a minha página. Só um segundo. Acho que na hora que eu tentei compartilhar e não consegui, deu algum problema que eu tive que recarregar, mas agora é show de bola. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a apresentação. Beleza, então vamos mudar aqui. A gente vai falar a respeito da base de sustentação política da velha República. Tá? O Brasil iniciou a sua aventura republicana, a sua história republicana, em 1889, com um golpe militar. Um golpe militar que depois o imperador Dom Pedro II. Bom, foi um golpe militar, mas não foi uma ruptura muito grande, não. Tanto é que o povo, nas ruas, nem percebeu muito bem o que estava se passando. Vocês estão vendo aí a apresentação na tela? Sim, está passando aqui. Sim. Beleza, né? Então, os historiadores costumam dizer, principalmente o Boris Fausto falava bastante isso, que a mudança do Império para a República foi uma coisa assim suave, foi quase que não houve ruptura. O povão mesmo, o povo em geral, nem compreendeu muito bem o que estava se passando. Por quê? Num dia tinha um imperador que mandava no país, no outro dia era um marechal. Então, por que não houve uma ruptura muito grande? Porque as mesmas elites que já estavam, por assim dizer, já estavam comandando o sistema brasileiro durante o Império, são as mesmas que continuaram durante a República, né? Mas só que essas elites, elas não estavam completamente alinhadas. Por quê? Porque havia surgido um novo poder,
Lembra que quando eu falei para vocês sobre a Guerra do Paraguai, que a Guerra do Paraguai foi meio que a consolidação do exército? Então, o exército brasileiro ganhou grande prestígio, grande poder durante a Guerra do Paraguai. E eles estavam exercendo esse poder no momento em que eles tomaram para si os rumos do país, né? E fundaram a República. Então, haviam diversos tipos de republicanos. Haviam aqueles que queriam uma república mais no sentido liberal da coisa, né? Uma república mais democrática, com poder menos centralizado, e haviam aqueles republicanos que desejavam um governo forte, um governo centralizador. E, lógico, haviam os monarquistas, que eram as viúvas do império, né? Esses não concordavam com a visão republicana. O fato é que o primeiro presidente tomou posse, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, e já logo nomeou um ministério feito por membros da elite, pessoas notáveis da sociedade brasileira à época. Inclusive, a maior parte deles, hoje em dia, é nome de rua, nome de bairro, nome de país, nome de cidade, etc., né? Esse foi o primeiro ministério da República Brasileira. Aqui eu coloquei uma relação dos presidentes da Velha República, mas vocês têm lá no material complementar que eu disponibilizei. Então, de 1889 até 1930, quando acontece outro golpe, né, dessa vez dado pelo Getúlio Vargas, é que durou esse período que a gente conhece como Velha República. O período em que alternaram-se no poder generais, né, aliás, marechal, o cargo mais alto do Exército à época, é um cargo que não existe mais, era o marechal. Então, alternaram-se no poder marechais e grandes nomes da sociedade civil, principalmente representantes do poder rural, do agronegócio, né? Principalmente os produtores de café, os cafeicultores, e os produtores de gado, os criadores de gado. Bom, a República se consolidou em torno de 3 eixos, né? E isso é uma coisa que repercute desde aquela época até hoje. O poder sempre esteve na região sudeste, né? Era disputado, a região sudeste, o poder era disputado com a região sul e a região nordeste, né? Então, alternavam-se no poder presidentes ou oriundos de São Paulo ou de Minas Gerais, e o Rio Grande do Sul tentava, de alguma forma, ali também se estabelecer. Acontecia um fenômeno nessa época aí, que a gente chama de regionalismo, porque as antigas províncias, que agora eram chamados de estados, né? As antigas províncias sempre tentaram impor seus interesses sobre o poder central, seja ele o império, seja ele a república, né? Eles desejavam, os governadores, que eram os antigos presidentes de província e passaram a se chamar governadores com a proclamação da República, eles desejavam maior autonomia para essas províncias, né? Maior autonomia para os estados e, de certa forma, eles desejavam que o poder central atendesse aos interesses dos poderes locais. Então, existiam níveis de poder. Vou passar mais um aqui. Olha só. Existiam níveis de poder na República. O primeiro nível de poder, o nível mais baixo, era nos municípios, né, onde haviam os coronéis, os grandes fazendeiros que mandavam em pequenas localidades, né, tinham a sua capacidade de exercer o poder restrita ali naquelas localidades, né? Esses deviam obediência aos governadores, que
dominavam uma área maior, que eram as províncias, os estados, né? E esses deviam obediência ao poder central, que era o presidente, que era aquele que tentava atender os interesses de cada um desses estados. Muitas vezes esses interesses se chocavam, né? E aí, com o tempo acabaram por surgir acordos entre esses poderes constituídos. Olha só, a República concretizou a autonomia estadual, dando plena expressão aos interesses de cada região. Isso se refletiu no plano da política, na formação dos partidos republicanos restritos a cada estado, controlados por uma elite reduzida. Os partidos republicanos decidiam o destino da política nacional, fechando os acordos para a indicação do candidato à presidência da República. Vocês já ouviram falar no termo República do café com leite? Foi justamente nesse período que surgiu essa expressão. Porque quando se falava café, estava se referindo aos grandes proprietários de terra e os cafeicultores, principalmente da região de São Paulo, né? O café começou aqui no estado do Rio durante o Império ainda, mas nessa época já era a época da hegemonia dos produtores de café da região do Vale do Paraíba, mais do Paraíba Paulista, ali entrando por São Paulo ali. Então era nessa região que era produzida a maior parte do café no Brasil. E quando se fala leite, estão se referindo aos políticos de Minas Gerais. Então, a República do Café com Leite era uma alternância entre presidentes representando São Paulo e presidentes representando Minas Gerais. Os demais estados ficavam à mercê desse jogo aí. As oligarquias eram constituídas por grandes proprietários de terra que exerciam o monopólio do poder local. Esse período da história republicana é caracterizado pela defesa dos interesses destes grupos, particularmente da oligarquia cafeeira. O termo oligarquia é um termo que vem do grego, que significa governo de poucos. Então, aqueles poucos ali, aqueles grandes proprietários, eles dominavam a política que era exercida pelo total da população brasileira. E o que acontecia, como é que o povo, em geral, recebia isso? Observava essa situação. Olha só, o povo era submetido de várias formas. Os grupos oligárquicos, eles garantiam dominação através do coronelismo, ou seja, aquele poder político diretamente exercido pelos coronéis nas pequenas localidades, que praticamente colocava a população como refém, né? O voto de cabresto, ou seja, o voto na época não era secreto, né? Então, você votava e todo mundo sabia em quem você votou. Então, o coronel já chegava lá e falava, olha, se não votar no político que eu estou indicando, você e sua família estão ferrados, né? E da política dos governadores e da política de valorização do café. Quando se diz política dos governadores, quer dizer a alternância dos interesses dos estados se impondo acima da política nacional. A política dos governadores foi um acordo entre governadores dos estados e o governo central. A política dos governadores ocorreu em 3 níveis: no federal, o presidente conta com o apoio dos deputados federais, sendo ocasional a oposição. Na esfera estadual, o governador, representante do sistema oligárquico estadual, atua sem oposição nas assembleias legislativas. E no plano municipal, o domínio é do coronel, o mandão local. Então, quer dizer, o poder executivo e o poder legislativo estavam em torno desse exercício de política aí. Esse jogo de interesses, né? É diferente do que a gente vê hoje em dia? Não muito, né? A pergunta que eu fiz agora há pouco. Como essa política dominava a grande massa da população, o povão em geral?
no final do século XIX, existia uma grande massa de analfabetos num país basicamente agrícola. A economia brasileira até então era economia agrícola. A indústria surgia bem tímida lá em São Paulo, né? 80% da população livre era analfabeta. 17% da população entre 6 e 15 anos frequentava escolas, somente 17% dos jovens. Cerca de 22 mil alunos estavam matriculados em colégios secundários. No Brasil inteiro, tá? 22 mil pessoas. Aqui em Volta Redonda, hoje em dia, a gente tem 44 mil crianças matriculadas nas escolas, para você ver como é gritante isso, né? E 80% das pessoas se dedicavam a atividades agrícolas, 13% aos serviços e 7% à indústria. Olha como a indústria estava pequenininha, né, no finalzinho do século XIX aí. Então, a grande massa de analfabetos era como é que eu posso dizer? Era a massa de manobra, né, dessa política aí, desses 3 eixos da política. O clientelismo, ou seja, você votava em troca de favores diretamente para você e para sua família. O mandonismo, que era o poder que era exercido pelos chefes locais, e o coronelismo, que subjugava as pessoas diretamente ligadas à influência do coronel local ali. Beleza, gente? Show. Tranquilo. Então, os governadores apoiavam o presidente, né? Porque o acordo havia sido feito antes da eleição, né? O governo federal só reconhecia a vitória dos deputados e senadores que representassem esses governadores, porque havia isso também na época. O presidente eleito, ele é que aprovava ou não os deputados e senadores que haviam sido eleitos nos estados. Então, todo mundo que entrava na Câmara e no Senado tinha que estar de acordo com a política do presidente. Isso estava na Constituição, tá? Não era nenhum crime, nem corrupção, nem nada. Isso estava escrito na Constituição. E o governador, ele controlava o poder estadual através das câmaras estaduais, né? E o presidente da República não tinha nenhuma oposição no Congresso Nacional. O Congresso comia na mão dele, né? Olha só, um exemplo aqui, ó. Durante o governo do presidente Campos Salles, de 1898 a 1902, a República Oligárquica efetivou o que marcou fundamentalmente a Primeira República, a chamada política dos governadores, que se baseava nos acordos e aliança entre o presidente da República e os governadores de Estado, que foram denominados presidentes de Estado. Estes sempre apoiariam os candidatos fiéis ao governo federal e, em troca, o governo federal nunca interferiria nas eleições locais. Essas eleições, né, além de ser eleições que sofriam essa influência do voto de cabresto, eram eleições que, em sua maior parte, eram manipuladas também, né? Inseriam-se cédulas nas urnas com votos para um determinado candidato que não tinha aquela quantidade de voto, ou então sumiam com os votos do candidato que eles não queriam que ganhasse, era nesse nível. O pacto oligárquico, conforme eu falei para vocês agora há pouco, envolvia todas as esferas políticas. E esse jogo era interessante você notar como, a partir da Constituição de 1988, algumas coisas mudaram. Por exemplo, antigamente, até nos meus tempos, antes de 88, eu me lembro um pouco disso, os políticos, eles nomeavam para os cargos públicos quem eles bem entendessem. Não precisava ter concurso público. Então, por isso que se mantinham ali, sempre no poder, sempre as mesmas famílias, sempre os mesmos aliados, os mesmos grupos, as mesmas elites que estavam sempre por cima do sistema brasileiro. Por quê? Porque não havia essa coisa assim essa democratização que existiu a partir de 1988,
de abre-se um concurso público e aqueles melhores capacitados é que vão conseguir a vaga. Não, na época, conseguia a vaga quem era melhor relacionado, ou quem era filho do fulano de tal, ou quem tinha uma amizade muito grande com alguém muito poderoso, e era dessa forma. Até a década de 80 foi assim, tá? Pouco tempo, se você pensar. Eu falei agora há pouco da política do café com leite, vamos ver o que que ela é exatamente, ó. Parece que alguém colocou alguma coisa no chat aqui, só um segundo. Ah, sim. A Primeira República é conhecida no senso comum como política do café com leite, o que exprime a ideia de que uma aliança entre São Paulo, café, e Minas Gerais, leite, comandou no período a política nacional. Essas oligarquias estaduais, elas representavam certos setores da elite ali. A oligarquia de São Paulo representava basicamente o poder dos cafeicultores e muito timidamente ali o poder dos industriais que estavam crescendo, ganhando força, principalmente uma indústria onde dominavam os imigrantes, né, principalmente os italianos, começaram a montar as primeiras manufaturas em São Paulo, e foram eles, esses industriais, que foram ganhando poder com o tempo, né? Tá aqui uma imagem mostrando a Estação da Luz, que é dessa época, símbolo da evidência do poder do café. A oligarquia gaúcha quanto a mineira controlavam o Partido Republicano, rio-grandense e o Partido Republicano Mineiro, né, respectivamente, tiveram bastante autonomia em suas relações com a sociedade. Assim, a escolha do presidente ficava com o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Essa política era muito criticada pelos empresários ligados à indústria que naquele período estavam em expansão. Então, quer dizer, esses partidos republicanos, eles representavam basicamente o poder ruralista, o poder do agronegócio, mas os industriais estavam chegando aos poucos e ocupando esses lugares também. A política do café com leite, conforme eu já falei, foi aquela aliança entre Minas e São Paulo para alternância dos presidentes, né? Os políticos de Minas Gerais, eles representavam, como Minas Gerais, a cafeicultura era mais tímida, né? Eles tinham muito poder ali no negócio no negócio agropastoril, né? Por isso leite, eles faziam essa alternância. Minas não tinha o potencial econômico de São Paulo e dependia do poder central para manter os seus negócios. Então, os mineiros exerciam influência na Câmara dos Deputados, onde eles tinham uma bancada maior que a bancada de São Paulo. Então, daí que vinha a condição para poder fazer a alternância. Um presidente paulista, ou não necessariamente paulista, mas representando o poder das elites paulistas, e um presidente mineiro. O presidente Campos Salles, por exemplo, né? Ele buscou em especial o apoio de Minas Gerais, que tinha 37 deputados federais, constituindo-se na maior bancada devido à sua população. Em 1899, Silviano Brandão, governador de Minas Gerais, aceitou o pacto com São Paulo. Era oportunidade para Minas Gerais ocupar uma situação privilegiada, tirando vantagens políticas e econômicas para a elite mineira. A situação em Minas Gerais, onde as divergências de grupos só se acalmaram com a fundação do Partido Republicano Mineiro, daí para frente a presença mineira na política federal cresceu cada vez mais. A oligarquia mineira controlava o poder através desse partido que eu citei, o Partido Republicano,
E a lista de candidatos era organizada pelo Partido Republicano, que comandavam os nomes que seriam homologados pelo governador do estado, para integrar a lista de deputados eleitos, né? Esse candidato tinha que ser de confiança dos chefes políticos da região, os coronéis, ou indicados pelo governo devido ao talento e cultura. Não havia lugar no partido para os dissidentes que eram expulsos. Então, todo aquele que criticava esse tipo de política era automaticamente eliminado do convívio político, né? E assim se dava a alternância de poder. Olha só, um exemplo aqui de como as elites privilegiavam a si mesmas, elas protegiam os interesses dos seus aliados, né? Ó, a política dos governadores consolidou o poder das famílias ricas dos estados, formando as oligarquias. Em Minas, as principais famílias eram representadas por Cesário Alvim, Bias Fortes, Bueno Brandão, Afonso Pena, Francisco Salles, Arthur Bernardes, entre outras. Para integrar a oligarquia mineira, contavam os laços de família, educação e dinheiro, estando aberta aos indivíduos talentosos que formavam-se principalmente em direito nas universidades do Rio de Janeiro e São Paulo. De volta ao Estado, né? Esses jovens filhos de família rica que iam estudar no Rio de Janeiro e São Paulo, de volta ao Estado, eles tornavam-se promotores públicos, juízes, casavam-se com moças de elite e podiam tornar-se políticos, elegendo-se vereador, prefeito ou deputado. Ainda hoje, olha só como é que repercute no nosso presente essas alianças do passado. Ainda hoje, São Paulo e Minas exercem grande poder na política, principalmente devido à grande população que possuem, mas também à influência das elites desses dois estados no governo federal. E aí a gente começa a falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele representou meio que uma ruptura. Olha só, a gente já está chegando aí em 1910, hein? Entre 1894 e 1910, os gaúchos estiveram quase ausentes da política federal. Eles não tinham grande prestígio durante a política federal. Eles reapareceram na eleição do Marechal Hermes da Fonseca. O Partido Republicano rio-grandense impôs-se como uma máquina política forte, inspirada numa versão autoritária do positivismo, arbitrando os interesses de distancieiros e imigrantes em ascensão. Então, os gaúchos vêm surgindo na política aí aos poucos, né? Acaba que o rompimento, deixa eu voltar um pouquinho aqui, acaba que o rompimento político desse círculo vicioso da velha república acaba sendo feito por um gaúcho, né? A gente vai falar dele já já. Ó, a presença gaúcha na política nacional foi significativa. A oligarquia gaúcha ascendeu após 1910 com grande presença nos ministérios. Daí surge, em 1930, um movimento, né, no Rio Grande do Sul, para lançar a presidência da República um outro candidato que não um candidato indicado pelas elites de Minas e de São Paulo. Ó, em 1930 ocorriam eleições para a presidência. E, de acordo com a política do café com leite, era a vez de assumir um político mineiro, do Partido Republicano Mineiro. Mas o Partido Republicano Paulista do presidente Washington Luiz indicou um político paulista, Júlio Prestes, à sucessão, rompendo com esse acordo aí. Então, o que as elites mineiras fizeram? Juntaram-se com políticos do Nordeste, né, mais especificamente da Paraíba, né, João Pessoa era o proeminente político dessa época na Paraíba, né, e do Rio Grande do Sul, formando uma aliança liberal para lançar a candidatura, tendo um candidato a presidente gaúcho e um candidato a vice-presidente paraibano, que era Getúlio Vargas e João Pessoa. Na época,
a eleição para presidente e para vice-presidente era uma coisa separada uma da outra. Elegia-se um presidente e elegia-se também um vice-presidente, não necessariamente do mesmo partido, do mesmo grupo político, mas eles teriam que governar juntos, que trabalhar juntos, né? Na eleição de 1930, quem ganha é um indicado pelas elites paulistas, o Júlio Prestes, né? Ele sai vencedor das eleições em abril de 1930. Não confundir Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes era um líder revolucionário, comunista, né? Que logo depois vai questionar, vai criar um movimento no governo Vargas. A gente vai falar dele no futuro, mas Júlio Prestes era outra figura. Júlio Prestes sai vencedor das eleições de abril de 1930, deixando descontente as elites de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul, né, que passaram a alegar fraude na eleição. Então, sob a liderança do Getúlio Vargas, essa aliança liberal consegue o apoio dos militares e proclama uma revolução em 1930, que entrou para a história como a Revolução de 30, né? Isso representou o fim da República Velha e, logo em seguida, quem sobe ao poder num governo ditatorial é o Getúlio Vargas. Bom, quando a gente fala de Getúlio Vargas, a gente já está começando a aproximar aqui da nossa realidade, né? Deixa eu voltar para a tela aqui. Por quê? Graças ao Getúlio Vargas, por exemplo, que existe Volta Redonda, né? Graças ao Getúlio Vargas, que impulsionou a industrialização do país. Getúlio Vargas, inicialmente, era um político que tinha um alinhamento bem de acordo com os ideais fascistas que estavam surgindo tanto na Alemanha quanto na Itália. Ele se inspirava muito na política de Benito Mussolini para poder implantar algumas mudanças aqui no Brasil, algumas ideias, né, que, ao mesmo tempo em que elas eram liberais, pois ele criou direitos trabalhistas, uma série de coisas aqui que não existiam no Brasil, ao mesmo tempo tinha um caráter centralizador e um caráter, assim, como é que eu posso dizer? Um caráter autoritário, né? Então, a política de Getúlio Vargas, ela tinha as duas vertentes. Ao mesmo tempo que ele procurava agradar a massa popular, ele também privilegiava algumas elites, né? Ele não conseguiria governar, não conseguiria fazer nada, não conseguiria exercer o poder sem o apoio das elites, né? Isso acontece até hoje. Então, a Velha República, ela foi basicamente um período em que consolidaram-se as alianças entre as elites brasileiras, as elites regionais de cada estado. Num primeiro momento, privilegiou-se a política dos mineiros e dos paulistas, os interesses mineiros e paulistas, logo depois as demais regiões que conseguiam exercer o poder, né? O Nordeste, o Rio Grande do Sul, começaram a impor sua vontade também. Aí a gente vai falar do golpe de 30 numa próxima aula com mais cuidado, porque tem muita coisa interessante para se discutir no golpe de 1930 que impacta, conforme eu falei, impacta até hoje no nosso dia a dia, né? Então, a ascensão de Getúlio Vargas, ela se deu num rompimento com essa política estabelecida. E por isso que, com o golpe de 30, a historiografia definiu, colocou como um ponto de ruptura, o fim da Velha República e o início da Nova República, que é a república onde o nome principal, né, nessa fase da república, o nome principal foi o nome de Getúlio Vargas. E aí o Brasil passa por uma série de mudanças institucionais, mudanças culturais, né, a industrialização do país. Isso tudo foi uma fase que
se não conseguiu apagar aquele poder dos ruralistas, do agronegócio, conseguiu enfraquecer ele bem. O Brasil saiu de uma base essencialmente rural e passou para uma economia dividida entre indústria e exportação de matéria-prima. Então, quer dizer, o Brasil ele ficou sendo meio rural, meio industrializado. Aí depois tem um acordo com os Estados Unidos, já durante a Guerra Fria, isso tudo a gente vai ver com mais cuidado, com mais detalhe nas próximas aulas. O que eu gostaria que vocês fizessem a partir daqui, a partir desse ponto que a gente chegou, é que assim que vocês tiverem a oportunidade, voltem lá no material que está no repositório, assistam o vídeo, ou sigam o link que está na apostila para assistir o vídeo no YouTube também, tranquilamente, para poder ver como é que foi a ruptura do fim do Império e do início da República. É importante saber isso, porque cai em prova, cai em vestibular, apesar de não ser o foco do trabalho historiográfico que a gente faz hoje em dia, né? E dei uma lida na apostila também, para entender como é que foi os dois governos do Deodoro da Fonseca e o governo do Marechal Floriano Peixoto. Porque, mais uma vez, é assunto de Enem, de vestibular, e que pode ser cobrado para vocês. Então, ao mesmo tempo que eu tento construir com vocês uma reflexão mais ampla da história, uma reflexão mais, como é que eu posso dizer, mais de acordo com o que a gente trabalha em história hoje em dia, eu também não posso deixar de lado o conteúdo, porque vocês vão precisar disso lá na frente, né? Para poder, numa prova, num vestibular, conseguir se virar bem aí. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Joia. Pessoal, são 9h30. Eu vou encerrando por aqui, tá? Deixo o material para vocês estudarem lá. Nas nossas próximas aulas, na próxima aula mais especificamente, a gente vai falar... porque quando a gente fala da política da República Velha, que era dominada pelas elites, etc., etc., e que o povo simplesmente aceitava tudo pacificamente, parece que fica uma coisa meio assim, meio surreal, né? Pô, será que ninguém reclamava? Será que não tinha ninguém que pensava, etc? Será que não tinha ninguém que questionava isso? Então a gente vai ver na próxima aula as revoltas que ocorreram durante a Velha República. Tá? E aí vocês vão compreender que, apesar do domínio das elites, uma certa parcela da população, principalmente oriundos da classe média, profissionais liberais, uma parte da sociedade ali pensante, que observava e questionava os mandos e os desmandos do poder central, eles se manifestaram e eles fizeram grandes movimentos de revolta questionando essa política. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco disso. Falou? 9h31, vamos encerrando por aqui. Agradeço a companhia de vocês, tá? Beleza. Boa noite para todo mundo e a gente se vê na próxima Muito aula. obrigada, professor. Boa noite, bom final de semana. Valeu, igualmente, gente. Até a Boa noite. próxima aí. Obrigado a Valeu. vocês. Até a próxima. Vou parando a gravação aqui. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, até a próxima aí. Valeu, bom descanso aí.